Se você está assistindo isso agora, respire fundo por 2 segundos. Não precisa mudar nada, não precisa fechar os olhos, não precisa imaginar nenhuma paisagem calma. Apenas respire. Fez isso? Ótimo. Agora eu quero que você faça um favor para você mesmo e para o canal. Se inscreva, deixe o like e escreva nos comentários o seguinte: eu quero aprender a controlar minha mente. Isso não é um pedido qualquer, é uma âncora, um sinal claro de que você está comprometido com o que vai ouvir aqui. Porque o que vem agora não é apenas um vídeo, é uma filosofia que, se você realmente aplicar, corta a sua ansiedade pela raiz. E não importa o que você esteja passando, excesso de preocupações, medos invisíveis, sensação constante de urgência, aquela tensão no peito que aparece sem explicação. Existe uma razão para tudo isso, e ela está mais perto do que você imagina. Hoje, você vai entender isso com uma clareza que talvez nunca tenha tido. A primeira coisa que você precisa saber é que a ansiedade não é o vilão. A ansiedade é um mensageiro. Ela existe porque sua mente está tentando prever problemas antes que eles existam. Só que, para prever perigos reais, ela começou a prever perigos imaginários. Pequenos cenários, micro-riscos, possibilidades remotas. E como sua mente é criativa, ela fabrica dezenas, centenas, milhares de cenários. E você acredita neles, como se fossem realidade. É por isso que, antes mesmo de algo acontecer, você já está se sentindo derrotado. Por quê? Porque você está vivendo em um mundo feito de projeções, não de fatos. Agora, aqui entra a filosofia que derruba tudo isso. Os estoicos, especialmente Epicteto, falavam de uma separação invisível que quase ninguém percebe. Existem coisas que você controla e coisas que você não controla. Parece simples, mas essa divisão é um bisturi afiado. Se você aprender a usar esse bisturi, sua ansiedade cai instantaneamente. Mas para isso você precisa entender algo que as pessoas evitam encarar. A maior parte do que te causa ansiedade não está nas suas mãos. O futuro não está. A opinião dos outros não está. O resultado do que você faz não está. As reações, as interpretações, as circunstâncias, os imprevistos, nada disso está no seu controle. E mesmo assim, você se desgasta como se pudesse moldar cada detalhe com a força da sua preocupação. Pare e veja o absurdo disso. Imagina alguém tentando parar uma tempestade gritando para as nuvens. É exatamente isso que você faz quando tenta controlar o incontrolável. Só que existe algo ainda mais curioso. Quanto mais você tenta controlar aquilo que não controla, mais você se distancia da única coisa que realmente está nas suas mãos. A sua ação, o que você faz, sua atitude, seu retornado, seu foco, sua disciplina, sua força interna. O estoicismo é brutalmente claro. Você não controla o mundo, mas controla a si mesmo. E isso não é pouca coisa. Isso é tudo. A ansiedade nasce do desvio desse foco, do hábito de gastar energia com o que não depende de você. E aqui começa a mudança real. Você acorda. Antes mesmo de levantar, sua mente já começa a pedir garantias. Será que meu dia vai dar certo? Será que eu vou ser reconhecido? E se algo der errado? E se eu falhar? E se acontecer isso ou aquilo? Essa enxurrada de cenários aparece porque sua mente está tentando te proteger. Só que, ao tentar te proteger, ela está te sufocando. E a filosofia que corta a sua ansiedade funciona assim. Você olha para cada um desses pensamentos e diz: depende de mim? Se a resposta for não, você solta. Simples assim. Não se debate, não argumenta, não luta, só solta. Mas soltar não é passividade. Soltar é sabedoria. Soltar é parar de desperdiçar energia. Soltar é aceitar que o universo não está nas suas mãos, mas seu comportamento está. Soltar é focar onde sua força realmente funciona. Porque existe uma verdade que ninguém te conta. Você não fica ansioso porque pensa demais. Você fica ansioso porque pensa na direção errada. Você gasta energia com coisas que não mudam e esquece de investir energia nas coisas que realmente transformam sua vida. Mas claro, isso ainda é teoria. Agora vamos entrar na prática. Eu quero que você imagine uma pessoa que acorda todos os dias com uma sensação de aperto no peito.
Antes mesmo de abrir os olhos, ela já pensa: eu preciso dar conta de tudo. E esse tudo é um pacote gigante. Trabalho, expectativas, problemas possíveis, responsabilidades, coisas que podem dar errado. Essa pessoa passa o dia inteiro carregando esse pacote. Ela tenta resolver tudo, tenta prever tudo, tenta se antecipar a tudo. E falha, porque não tem como controlar tudo. Resultado: ansiedade. Agora, imagine essa mesma pessoa aplicando a filosofia. Ela olha para esse pacote gigantesco e divide ao meio. De um lado, o que depende dela. Do outro, o que não depende. A parte que depende é pequena. A parte que não depende é enorme. Então ela pega a parte pequena e carrega. E solta a parte enorme. Ela sente o peso cair no chão. E pela primeira vez em muito tempo, ela consegue respirar. Essa divisão é libertadora, mas só funciona se você for honesto consigo mesmo. E a primeira grande honestidade que você precisa encarar é essa. A maioria das suas preocupações não é sua. São expectativas sociais, exigências imaginadas, medos herdados, cobranças internas que você aceitou sem perceber. E você vive como se tivesse a obrigação de resolver tudo isso. Você não tem. E não é preguiça aceitar isso, é inteligência. Agora, vamos aprofundar ainda mais. A ansiedade existe porque sua mente está no futuro, mas sua vida acontece no presente. Parece óbvio, mas pense comigo. Ansiedade é tentar viver um momento que ainda não existe. É tentar resolver um problema que ainda não apareceu. É tentar se proteger de algo que talvez nunca aconteça. E é como tentar atravessar uma ponte antes de chegar nela. Você anda no ar, você não tem onde pisar. Claro que vai sentir desequilíbrio. O estoicismo te puxa de volta para o chão, para o único lugar onde você tem poder, o agora, o presente, o momento em que você respira, o momento em que age, o momento em que decide. Só que para isso, você precisa aprender a quebrar um ciclo mental vicioso, o ciclo da interpretação automática. Você vive interpretando tudo. Você interpreta um olhar como rejeição, uma mensagem não respondida como desprezo, um imprevisto como sinal de incompetência. Sua mente fabrica histórias porque ela odeia lacunas, e cada história criada alimenta sua ansiedade. Mas agora, você vai aprender a quebrar isso. Como? Fazendo a pergunta estoica: isso é fato ou interpretação? Por exemplo, você recebe uma mensagem curta. Fato? Você recebeu uma mensagem curta. Interpretação: está bravo comigo, eu fiz algo errado, estou sendo rejeitado. Você sente ansiedade para interpretação, não pelo fato. O fato é neutro. Quem colore o fato é sua mente. E ela sempre pinta com um pincel da insegurança. Mas agora, você tem consciência disso. E essa consciência é uma arma poderosa. Quanto mais você diferencia fatos de interpretações, mais a ansiedade perde força. E aqui, chegamos a um ponto crucial da filosofia que corta sua ansiedade: a disciplina do pensamento. Você não controla os pensamentos que surgem, mas controla o que faz com eles. Pensamento não é comando, pensamento não é ordem, pensamento não é realidade. Pensamento é evento, passa como vento, vem e vai. Você quem decide se abraça ou deixa passar. E cada pensamento que você escolhe não alimentar é gasolina que você economiza. Você para de queimar energia à toa. E de repente, sua mente começa a ficar mais silenciosa, mais clara, mais objetiva, mais forte. Mas existe um passo ainda mais profundo. Aceitar que sofrer por antecedência é uma forma de arrogância inconsciente. Parece estranho, né? Mas pense, quando você tenta prever todos os cenários possíveis, você está assumindo que você sabe mais do que a própria vida. Você tenta se antecipar ao movimento do mundo como se pudesse controlar o tabuleiro inteiro. E isso é arrogância. Ansiedade é muitas vezes o orgulho disfarçado. O orgulho de achar que, se você se preocupar o suficiente, vai controlar tudo. Mas você não controla. Você nunca controlou. E admitir isso não te faz fraco, te faz livre.
Você começa a confiar que a vida vai se desenrolar independente dos seus medos. E você assume a sua responsabilidade sobre o que depende de você. E aqui está a chave que muda tudo. Responsabilidade sem controle é ansiedade. Responsabilidade com clareza do que depende de você é poder. Você deixa de ser escravo da preocupação e vira protagonista da ação. E quando você age, a ansiedade diminui, porque a ação é o antídoto da ansiedade. A mente ansiosa é mente parada. Mente parada inventa problemas. Mente ocupada em direção ao que importa não tem tempo de fabricar catástrofes. Agora, imagina que você está caminhando por um corredor escuro. Você não sabe o que tem na frente. Cada passo parece arriscado. Você sente medo. Isso é ansiedade. Mas agora imagina que você tem uma lanterna. A lanterna não ilumina o corredor inteiro, mas ilumina o próximo passo. Isso é a filosofia estoica. Ela não revela o futuro. Ela revela o que depende de você agora. Ela ilumina a ação presente. E isso é suficiente. Porque a única maneira de atravessar o corredor é um passo de cada vez. E é aqui que o Hulk verdadeiro desse vídeo se concretiza. Você não precisa derrotar sua ansiedade inteira. Você só precisa derrotar o próximo minuto. Só o próximo minuto. É sempre assim. O resto é excesso. O resto é barulho. O resto é imaginação. Mas agora vamos para o clímax dessa filosofia. Uma pergunta que muda tudo. Qual é o tamanho real do problema que você está enfrentando? Porque a ansiedade tem um truque. Ela amplia tudo. Um atraso vira tragédia. Uma crítica vira desastre. Uma incerteza vira ameaça. Ela gosta de exagerar. Ela transforma ruídos em alarmes. Mas quando você para e olha com calma, percebe que nada é tão grande quanto parece. E aqui entra uma técnica estoica poderosa: rebaixamento de importância. Você olha para o problema e pergunta: isso importa daqui a 1 ano? Daqui a 5? Daqui a 10? Se a resposta for não, então não merece o tamanho que você está dando. Você reduz o problema ao tamanho dele. E a ansiedade perde espaço. Agora, você vai ouvir a parte mais libertadora de todas. Existe algo que você nunca percebeu. A ansiedade não está ligada ao que você vive, está ligada ao que você antecipa. Você não sofre pelo que acontece, você sofre pelo que imagina. E quando você aprende a controlar o foco da imaginação, você controla a ansiedade. Você aprende a direcionar sua mente, não para o pior cenário, mas para o único cenário que existe, o presente. E aqui entra uma reflexão dura. A vida é curta demais para ser vivida tentando prever o futuro. Você não vai impedir o que precisa acontecer, e você não vai acelerar o que precisa de tempo. E quanto mais você tenta controlar, mais você se frustra. A verdadeira força está em aceitar que a vida é incerta e, ao mesmo tempo, assumir que você é capaz de lidar com qualquer coisa que venha. Essa confiança muda tudo. É diferente de otimismo. Não é acreditar que tudo vai dar certo. É acreditar que, se der errado, você dá um jeito. Essa confiança elimina a ansiedade porque tira a ameaça do futuro. O futuro deixa de ser inimigo, deixa de ser um monstro nebuloso. Você não precisa ter certeza sobre o que vai acontecer. Você só precisa ter certeza sobre quem você é quando acontece. E a filosofia estoica fortalece exatamente isso: quem você é. Quem você escolhe ser. Como você reage, como você pensa, como você se comporta. O mundo fica caótico, mas você não. O mundo perde o controle, mas você não. O mundo muda o tempo todo, mas você permanece firme. A ansiedade diminui porque você deixa de ser movido pelas circunstâncias. Você passa a ser movido pelos seus princípios. E vamos aprofundar mais um pouco. Existe um erro que quase todo mundo comete: achar que a ansiedade se resolve com inspiração, motivação, frases bonitas. Não resolve. Sabe o que resolve? Estrutura, clareza, disciplina emocional. Saber exatamente o que depende de você.
saber exatamente o que não depende e agir apenas na parte que depende. Não importa quantos vídeos motivacionais você assista, se você não aplicar isso, nada muda. Mas se você aplicar, mesmo sem motivação, mesmo sem energia, mesmo sem vontade, sua vida se transforma. E aqui vai um exemplo real. Imagine que você está esperando um resultado importante. Pode ser um exame, um retorno profissional, um pedido de desculpas, uma resposta de alguém que você considera essencial. Você está ansioso, seu corpo está tenso, sua mente está acelerada. Agora você faz a pergunta: depende de mim? A resposta é não, não depende. Então você foca apenas no que depende. Respirar fundo, ocupar sua mente com algo útil, fazer o que está ao seu alcance hoje. O resultado virá do jeito que vier, quando vier. Você não acelera, não atrasa, não controla. E é exatamente nesse momento que você corta a ansiedade, ao se render ao óbvio, ao aceitar o que não depende de você e concentrar sua força no que depende. Agora vamos entrar no nível mais profundo dessa filosofia. Você acha que ansiedade é sobre medo, mas não é. Ansiedade é sobre resistência. Você resiste ao que já está acontecendo. Você resiste ao que não está. Você resiste ao futuro. Você resiste à incerteza. Você resiste ao fato de que a vida não segue o seu roteiro interno. Resistência gera tensão. Tensão gera ansiedade. Quando você solta a resistência, a ansiedade cai. A vida flui. Você flui. E isso é muito mais poderoso do que parece. Mas claro, existe um ponto que ninguém gosta de admitir. Às vezes você prefere ficar ansioso porque a ansiedade te dá uma sensação falsa de controle. É como se ficar preocupado te deixasse preparado. Mas isso é ilusão. Preocupação não prepara. Preocupação desgasta. É como aquecer antes de correr, mas nunca correr de verdade. Você fica preso na preparação eterna e nunca age. O estoicismo te empurra para a ação, e a ação te puxa para fora da ansiedade. E agora vamos para uma das revelações mais fortes desse vídeo. Você acha que a ansiedade é sobre medo, mas não é. A ansiedade é sobre resistência. Você resiste ao que já está acontecendo. Você resiste ao que não está. Você resiste ao futuro. Você resiste à incerteza. Você resiste ao fato de que a vida não segue o seu roteiro interno. Resistência gera tensão. Tensão gera ansiedade. Quando você solta a resistência, a ansiedade cai. A vida flui. Você flui. E isso é muito mais poderoso do que parece. Mas claro, existe um ponto que ninguém gosta de admitir. Às vezes, você prefere ficar ansioso porque a ansiedade te dá uma sensação falsa de controle. É como se ficar preocupado te deixasse preparado. Mas isso é ilusão. Preocupação não prepara. Preocupação desgasta. É como aquecer antes de correr, mas nunca correr de verdade. Você fica preso na preparação eterna e nunca age. O estoicismo te empurra para a ação, e a ação te puxa para fora da ansiedade. E agora, vamos para uma das revelações mais fortes desse vídeo. Você não precisa eliminar sua ansiedade. Você precisa educá-la, transformá-la, direcioná-la. Você pode transformar a ansiedade em foco, em ação, em crescimento. Porque a ansiedade nada mais é do que uma energia mental mal canalizada. Quando você direciona essa energia para o que depende de você, ela vira motor. Quando você direciona para o que não depende, ela vira peso. E agora, chegamos ao clímax emocional dessa filosofia. Existe uma verdade que quase ninguém percebe. Ansiedade não é falta de coragem, é excesso de imaginação. E essa imaginação, quando usada da maneira certa, pode ser seu maior poder. Os estoicos não queriam que você apagasse seus pensamentos. Queriam que você domasse os seus pensamentos, como quem doma um cavalo selvagem. A princípio, parece indomável, mas com consistência, clareza e firmeza, o que era força descontrolada
vira força direcionada. Sua mente pode ser seu pior inimigo ou seu maior aliado. A escolha é sua. E agora chegamos no momento mais importante desse vídeo. Eu quero que você lembre disso. Tudo que não depende de você não merece sua energia. Tudo. Absolutamente tudo. Essa é a frase que corta sua ansiedade. Isso muda tudo porque te liberta do peso que você carrega à toa. E você deixa de ser um escravo da antecipação e vira um mestre da presença. Se você assistiu até aqui, faz o seguinte: escreva nos comentários a frase "Eu assumo o controle apenas do que depende". Isso vai fixar essa filosofia na sua mente. E agora, antes de eu terminar, deixa eu te pedir algo importante. Deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vive ansioso. Porque essa filosofia pode literalmente mudar a vida dessa pessoa. E se você quer continuar aprofundando essa transformação, já clica no próximo vídeo da tela. Você não tem ideia do que te espera. Hoje você aprendeu a cortar sua ansiedade. No próximo vídeo, você vai aprender a construir sua força. Nos vemos lá!